Estamos online. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do projeto Múltiplos Saberes. Eu sou a professora Alessandra Sena, licenciada em História, com pós-graduação em História Social e Cultural do Brasil, pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo. Bom, hoje a nossa live está um pouquinho diferente, né? Como vocês sabem, o projeto Múltiplos Saberes ele é formado por dois professores, né? A professora Alain e eu. E hoje eu tenho o prazer imenso de ter aqui nessa live o professor Alain Fernandes, né, que é licenciado em História, com especialização em História Social e Cultural do Brasil pela FEUC, né, que é a Casa do Professor da Zona Oeste, é membro do grupo de pesquisa independente Direitas no Brasil, tá? E cofundador, lógico, do nosso projeto Múltiplos Saberes, tá? O Alan é um pesquisador incrível, desculpem, deixa só eu fazer aqui um pequeno elogio ao Alan. Alan foi meu aluno na pós-graduação, um dos meus alunos mais brilhantes, um intelectual incrível e que tem uma pesquisa que eu considero assim fantástica para a gente poder conseguir entender um pouco mais, né, das facetas do anticomunismo. Tá? Antes de eu dizer o tema do Alan, eu quero dizer para vocês irem lá na nossa página do YouTube, Projeto Múltiplos Saberes, clica lá para o sininho, fazer aquelas notificações, né? Se inscrevam lá, dá lá o seu joinha para a gente, que a gente vai ficar muitíssimo feliz em divulgar esse nosso projeto, que é totalmente independente, tá? O tema do Alan hoje é o anticomunismo católico na história do Brasil. Alan, bem-vindo hoje, né? E caramba, Ah, eu obrigado. eu sou suspeita porque esse tema é fantástico e eu tive o prazer de orientar o seu trabalho. Pois é. E estou curiosa aí para poder ver se as suas leituras avançaram, o que que você fez de novo para a tua pesquisa. Eu sei que você quer levar ela para o mestrado, né? Essa é a ideia. Mas eu queria saber o que que você fez de mais aí nas suas pesquisas, nas suas leituras, de ampliação dessa pesquisa. Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma das nossas lives. Por incrível que pareça, não foi nada combinado, mas essa é a 10ª live, né? Então, já alcançamos 10 lives durante esse mês, né? Eu agradeço muito a Alessandra, né, por ter confiado, né, nos meus serviços, né, técnicos para manter no ar esse projeto aí, né, concretizar esse projeto da forma digital. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que está nos assistindo agora, né, que também assistiu às outras lives, e elas são sempre feitas para todos vocês, né. Estou muito feliz, né, de participar desse projeto e mais ainda de poder vir aqui também dividir um pouquinho das minhas pesquisas, né, que não estão acabadas, obviamente, né, a gente sabe que a história ela está sempre se construindo, né? Ainda mais o meu tema, quando a gente fala de anticomunismo, principalmente religioso, né? Mais especificamente da Igreja Católica, a gente tem muito pano para manga, né? Para poder estudar, para poder ler, e Olá, algo que acontece a todo momento, né? A gente sempre vê aí o momento atual, principalmente de uma batalha, né, ideológica, e o meu tema, eu acho, acredito eu que seja muito atual também, né? Então, gostaria de agradecer muito, muito, muito mesmo a todos vocês, principalmente a minha orientadora, gente, porque se não fosse por ela, né, eu não estaria aqui agora apresentando esse projeto, né, esse trabalho aqui, né? Ela me ajudou muito com minhas leituras, é, muito também corrigindo, olha, isso aqui tá bom, isso aqui não tá muito bom, corrige isso aqui, lê isso daqui. A Alessandra, quem foi orientando a Alessandra sabe como que ela é uma mãe, né, para todos nós, uma intelectual também incrível, que futuramente estará aqui também dividindo os conhecimentos de sua pesquisa assim, aqui conosco, ok? Então vamos lá, né? Hoje vai ser, estou em casa, literalmente. Então, bater esse bate-papo, né? Bem, a minha pesquisa, é, ela
mais especificamente, né, ela tinha o título A Mobilização dos Intelectuais Católicos no Rio de Janeiro, né, entre 1916 e 1935. E aí eu falo também, né, sobre o movimento de recatolização durante esse período e foco, né, dos instrumentos, uma das ferramentas que a igreja utilizou, né, mais precisamente os intelectuais católicos utilizaram para poder concretizar as suas ideias, né, os seus ideais, enfim, o seu imaginário, né, que foi a revista A Ordem, né, foi um periódico que foi lançado em 1921 e a última edição da Ordem foi na década de 90. Então, quase que todo o século XX, né, esses intelectuais católicos buscaram perpetuar seus ideais através desse periódico. Né? Então, a minha pesquisa é por aí. No entanto, como hoje em dia, né, a gente está vendo, a minha pesquisa nunca foi tão atual como agora, eu optei por trazer como tema aqui, de forma mais generalizada, né, o anticomunismo católico na história do Brasil. Então, eu ultrapassarei, né, o limite temporal aqui na nossa conversa, para que a gente possa falar sobre década a década, né, do século XX. Ok? Eu vou trabalhar mais o século XX e as comparações com o período atual que a gente está vivendo não é mera coincidência. Né? A gente vai ver isso daí. Bem, falar sobre anticomunismo. Né? O que é o anticomunismo? Né? O anticomunismo, obviamente, é uma doutrina que acredita em tudo que é contrário ao comunismo. Aí, para falar de anticomunismo, a gente precisa definir o que é comunismo. Né? Em minhas pesquisas, eu trabalhei com o conceito que Marx, né, o papai Marx, ele fala sobre o comunismo. Né? E ele define comunismo, né, como a abolição da propriedade privada, ok? A abolição da alienação humana. Né? Marx ele entende o comunismo como o fim da luta de classes, porque não haveria mais classes, uma sociedade que não houvesse mais classes, né? E, portanto, não haveria necessidade nem do Estado. Né? O comunismo ele tem algumas vertentes, né, utópica, científica, e Marx e Engels eles vão colocar em prática, né, nos seus escritos, a partir do início do século XIX, a partir mais ou menos de 1848, né, com a escrita do Manifesto do Partido Comunista, em que ele vai definir o que é comunismo, né, e quais seriam as etapas para chegar ao comunismo, né. Enfim, o anticomunismo é totalmente o contrário disso. Por quê? O anticomunismo, ele não necessariamente é só da igreja, ok? Eu utilizo um autor chamado Luciano Bonet, né, que é um autor de história política, em que ele diz que ao anticomunismo liberal, ao anticomunismo militar, né, e ao anticomunismo eclesiástico, né? Ele usa esse termo eclesiástico e da qual eu traduzi como o anticomunismo católico, porque dentro do conceito de eclésia, né, da igreja, está, na essência, a igreja católica, ok? Isso não significa que os movimentos protestantes, né, evangélicos, do geral, eles não estejam inseridos aí. No entanto, o grosso da massa anticomunista, dos religiosos, é católica, ok? Foram os que tiveram um papel mais fundamental na construção do imaginário anticomunista, ok? E assim, o anticomunismo ele não nasce no Brasil, isso é importante, né? Autores anticomunistas católicos europeus vão influenciar pesadamente intelectuais católicos no Brasil, ok? E isso a partir principalmente do clero, né? Há uma ala muito conservadora, né? O conservador é aquele que acredita na manutenção, né? Na manutenção do status quo, né? Ou seja, o conservador, por exemplo, ele acredita que a desigualdade não tem como fugir da desigualdade, a desigualdade social ela existe mesmo e, portanto, a gente tem que saber conviver com ela, né? Aprender a conviver com ela, não tem como lutar contra, né? Já
as pessoas que estão mais à esquerda já acham isso um absurdo, né? Que a grande bandeira é justamente a igualdade, né? As esquerdas elas lutam pela igualdade, né? Para acabar com a disparidade, com a desigualdade social. Então a gente começa a perceber que dentro desses conceitos, né, a gente vai conseguindo delinear mais ou menos como pensa a cabeça, né, desses intelectuais anticomunistas. São conservadores, né? Aí você pode me perguntar assim, mas então eles são defensores fiéis do liberalismo? Não. A gente vai ver aqui no decorrer do nosso bate-papo que há um grande equívoco quando a gente fala que o anticomunista, ele necessariamente ele é a favor do capitalismo selvagem. Não. A gente vai ver que durante a formação do anticomunismo, do imaginário anticomunista, a Igreja Católica ela consegue, através de seus intelectuais leigos, vamos deixar isso bem claro, porque o clero ele tem uma atuação intelectual também. No entanto, é mais de chamar a atenção do próprio leigo para que o leigo atue, por conta de várias, da doutrina, enfim, do Código de Direito Canônico, que os padres têm que se submeter, então não pode se envolver em política, algumas coisas assim. Então, já que eles não podem se envolver, eles conclamam a população no geral, a população dos fiéis, né, a lutarem com unhas e dentes, né, contra o comunismo, né, em todos os países do mundo. E o Brasil não vai ficar fora disso, ok? Quando a gente fala do século XIX, né, que quando surge as teorias comunistas, né, nesse mesmo período a Igreja ela não fica aquém disso tudo, ok? A Igreja Católica, na figura do Vaticano, os papas eles acabam escrevendo alguns documentos, né, que a gente chama de encíclicas, que são cartas abertas, são mini livros, né, uns artigos, vamos dizer assim, em que eles falam sobre inúmeras coisas do aspecto social, político, enfim, da conjuntura atual, né, no caso, na época, no século XIX. Né, e o primeiro grande documento a demonizar, né, as teorias comunistas, né, foi o documento chamado a encíclica Qui Pluribus, né, em latim, que foi escrita pelo Pio IX, ok? Em 1846. Portanto, uns 2 anos antes do próprio escrito do Manifesto do Partido Comunista, né? 2 anos antes. A Igreja já vinha percebendo, né, que haviam tendências de intelectuais que estavam tentando, como eu posso dizer, incentivar as populações, né, incitar as populações contra o capitalismo, né, contra o status, né, e a Igreja, obviamente, já ficou com o olho em pé, né. E aí, o Pio IX, nessa Qui Pluribus, ele diz que as ideias socialistas, elas são a maior oposição à lei natural, né? Porque, vamos lá, a Igreja Católica, ela é extremamente conservadora em suas raízes, ok? Vamos lá, a Igreja democrática? Não. A Igreja tem como princípio a igualdade? Também não. E eu explico o porquê. Basta, quem estiver me ouvindo agora, quem estiver me vendo, se for católico, e mesmo que não for, né, tem mais ou menos uma ideia do organograma hierárquico que existe dentro da Igreja, que é extremamente hierarquizado. Na figura central e no topo da pirâmide está o Papa, né, que é a figura de Deus, é a figura daquele que representa Deus na Terra, né? Ele é o sucessor de Pedro, né? O príncipe dos apóstolos segundo a tradição católica. E a partir dele vem os cardeais, né? Os arcebispos, os bispos, né? Os ábades, enfim, todas as outras ordens religiosas, chega nos seminaristas, né? Os diáconos seminaristas, e, por último, na base, né, dessa pirâmide hierárquica da Igreja, está o povo, o fiel, né,
que a igreja chama de igreja militante, né? Todos que estão vivos e em busca, né, da cidade de Deus, como dizia Santo Agostinho, né, da cidade de Deus, que é o céu. Então, vamos lá, há uma hierarquia, tá? Não é uma democracia, porque há o princípio da autoridade de quem está acima na cadeia, né, na pirâmide hierárquica da igreja, e principalmente por um sentido, vamos lá, o Papa é o quê? Presidente do Vaticano? Não. O Papa, ele tem o Vaticano, ele é uma monarquia teocrática eletiva, né? Então, há uma monarquia, portanto, o Papa ele governa como um rei, como um monarca, ok? Teocrática, porque ele não usa uma coroa, né, necessariamente, ele não utiliza-se do poder sobre aquela terra ali, não tenta conquistar outras terras, enfim. Ele ali está em nome de Deus, ok? Então é teocrática nesse sentido. E é eletiva, porque vocês sabem que quando um papa morre, né, ou renuncia, né, há uma eleição, né, um escrutínio em que há o conclave e um novo papa é escolhido. Então, a partir daí, a gente começa a perceber que o comunismo que prega a igualdade, o fim das classes, né, o fim da propriedade privada, ele não combina de forma alguma com a Igreja Católica, ok? E seus fundamentos. A Igreja ela vai buscar como base as Sagradas Escrituras e, principalmente, isso é muito importante frisar, a Igreja ela tem uma das suas, diferentemente dos movimentos evangélicos, a Igreja Católica ela possui três grandes pilares, né? Que é a Sagrada Escritura, né? O Sagrado Magistério, né? E a Sagrada Tradição, segundo a Igreja. A Sagrada Tradição é a história dos santos, o que os santos falaram, enfim, o que eles fizeram, o que a Igreja durante a história fez, né? Para a humanidade. O Sagrado Magistério é a autoridade de ensinar. Isso é importantíssimo para a nossa pesquisa. Por quê? A interpretação bíblica, ela tem a última palavra do clero. Então, isso é importante frisar. Por mais que a gente leia e possamos enxergar um Cristo socialista, comunista, enfim, nós não somos membros partícipes do clero para ter autoridade de ensinar isso. Então, só quem consegue interpretar de fato as Sagradas Escrituras é o magistério da igreja, a autoridade que a igreja tem para poder ensinar. Isso vem desde da Idade Média, enfim, até hoje é assim, ok? Isso explica o porquê há algumas dissidências, né? Alguns padres que são excomungados, e a gente vai ver sobre a teologia da libertação, que tenta enxergar uma nova via com relação a essa interpretação, né? Por isso são tidos como hereges, muitos são excomungados, né? Ou afastados das suas atividades eclesiásticas. Enfim, até aí foi. Então a gente já entendeu os motivos, né, lá desde o século XIX, de contrariação entre a igreja e o comunismo. Portanto, a igreja já nasce, o comunismo já nasce inimigo da igreja, tá bom? Então vamos lá. Aí já no final do século XIX ainda, nós temos a escrita, né, de Leão XIII, que é a Code Apostolite Muneris, é uma encíclica em que Leão XIII, que foi um papa do final do século XIX, ele escreve em 1878 essa encíclica, e ele fala que o comunismo é uma peste que invade a medula da sociedade. Então, aí ele já usa pela primeira vez o termo comunismo, ok? Em 1878, quando ele escreve. Ele é o primeiro papa a usar esse termo, ok? A partir daí, quando ele diz isso, e o papa, quando escreve algo, imensamente, há uma publicidade muito grande, né? Porque a Igreja Católica, ela desde a Idade Média, ela é a maior influenciadora, né, das populações do mundo inteiro, ok? Na Idade Média, na cristandade, a Europa, né? E quando das expansões, principalmente nos países ibéricos, há essa tentativa de catolização, né, dos povos que são conquistados,
né, os indígenas, enfim. Então, a igreja está presente em vários momentos da história da humanidade, tá? E ela presente, mas se colocando como presente. Ela não está ali apenas como testemunha, mas como protagonista também. Então, a igreja, onde quer que ela vá, ela tem uma missão, né, segundo a tradição cristã. Então, portanto, ela tem que se mostrar para o mundo, né, nesses momentos. E aí, Leão XIII ele não fica satisfeito, né, em 1878, de escrever isso. Ele percebe muitas greves acontecendo durante a Europa, que também está muito vinculado à Revolução Industrial, né, e os pensamentos anarquistas, os pensamentos comunistas na cabeça do operariado. Então ele escreve um documento que é extremamente importante para a gente entender o anticomunismo aqui no Brasil, que é a Rerum Novarum, em 1891, ok? Ele, ele tenta internalizar, né, o comunismo na mente dos fiéis, que os mesmos deveriam aceitar sua condição social, caso contrário, estariam pecando mortalmente contra Deus e seus desígnios. Então, ele tenta pregar dizendo, olha, não adianta vocês utilizarem-se, né, dessas ferramentas políticas, ideológicas do comunismo, porque Deus colocou vocês como operários, vocês devem viver assim, têm que aguentar o fardo para que vocês alcancem o céu. Né? Esse é o discurso que até hoje, infelizmente, a igreja ainda tem essa essência, né, de tentar ser transformar as pessoas em quase que anestesiar, praticamente anestesiar, né? Porque vai lá, aguenta, a ideia da resiliência, né? Aguenta, Deus é contigo, toda aquilo que a gente já conhece, né? Todo mundo que tem um amigo religioso sabe o que eu estou falando. E assim, eu não digo que isso seja ruim, né, para aquela pessoa. Enfim, aqui longe de mim estar aqui fazendo uma crítica à sua crença, ok? Eu estou apenas utilizando dos artifícios científicos, né, das minhas pesquisas, para tentar compreender os motivos que levaram a igreja a tornar como inimigo o comunismo, ok? Então a gente temos que, através todas essas interpretações, chegar a uma conclusão, ok? Desses motivos, né, que me levaram também a fazer essas pesquisas. 40 anos depois, né, em 1931, já um outro Papa, né, o Pio XI, ele escreve o 40º ano, em homenagem à Rerum Novarum, né, em que ele endossa tudo que a Rerum Novarum lá no século XIX foi, né, o que Leão XIII disse, o Pio XI, ele traz de volta, endossa para o século XX, ok? Em 1931. E aí, gente, a gente está vendo um monte de situações. Eu comecei falando da Europa, comecei falando de fora, e agora a gente entra no Brasil, né? Para, de fato, adentrar no anticomunismo católico no Brasil, né? Na história do Brasil. Bem, essa luta, essa batalha, né, quase que espiritual, essa guerra santa, né, pelos fiéis, que a igreja se coloca frente ao comunismo, ela vai atingir, obviamente, o Brasil, que é e sempre foi, né, desde a colonização, o país mais católico, né, em número de fiéis, em porcentagem de população bruta no mundo. Na história da humanidade, o Brasil sempre foi, ok? E, portanto, o Brasil não poderia ficar longe disso, né, de toda essa guerra. Surge, né, no final da década de 10 do século XX, 1916 mais precisamente, um bispo, né, ele assume a diocese, né, a arquidiocese de Olinda, que é o Dom Sebastião de Araújo Leme. Dom Sebastião Leme, ele publica uma carta pastoral. Todos os bispos, quando assumem uma diocese, né, uma região em que ele administra, eles escrevem uma carta para a população, né, dos seus fiéis, para os seus fiéis. Ele escreve essa carta pastoral, né, e onde ele pode escrever sobre qualquer coisa, qualquer situação que esteja acontecendo, né, qualquer contexto social, enfim, ele faz uma saudação, né, de boas-vindas, ele mesmo dá as próprias boas-vindas, enfim, ele agradece,
e ele vai falando, vai exortando a população acerca do que ele, daqui para frente, vai começar a gerir, né, a gerenciar. Em 1916, ele escreve que no Brasil falta engajamento dos intelectuais do grupo dos leigos, okay, daqueles que não são religiosos, contra o comunismo, né, que estava atingindo o mundo inteiro. Vejam que ele escreve em 1916, antes mesmo da Revolução Russa de 1917, né, que é quando essas teorias, né, marxistas, elas vão ser quase na sua totalidade colocadas em prática a partir, né, ou pelo menos a tentativa, né, em 1917. E quando ele escreve isso, o mundo está passando principalmente a Europa, por esses burburinhos, né, essas batalhas, essas lutas de classe, né, para usar o termo marxista. Então ele vê isso com muito maus olhos e muito preocupado, então ele exorta a população brasileira, apesar de ser arcebispo de Olinda, ele escreve em nome da igreja no Brasil, e exortando para que os brasileiros leigos, intelectuais, não é qualquer leigo, tem que ser intelectual, para ter legitimidade, ok? Eles possam escrever, né, e criar mecanismos, ferramentas para disseminar o catolicismo no Brasil, que ele estava vendo que a modernidade, né, do início da década de 10, que é a Belle Époque, que a gente já estudou aqui, a gente já falou sobre a Belle Époque aqui na live com o professor Vitor Gonçalves, ele veio falar do período da Belle Époque, né, que é o período entre guerras, no caso, 1916, ainda estamos no meio da Primeira Guerra Mundial, e ele escreve que a modernidade ela era um mal para a sociedade, para a população do mundo, para os seres humanos, né? Porque afastava o homem de Deus, né? E dessa forma, então, ele procura exortar, né? Como eu disse, que os leigos possam vir à tona e, não, olha, existem leigos que podem concatenizar as informações e criar mecanismos de perpetuação do catolicismo, ok? Para recatolizar a população brasileira, né? Essa sociedade brasileira, e afastá-la do positivismo, do espiritismo, do protestantismo e principalmente do comunismo. Isso em 1916. Ele escreve isso imbuído daqueles ideais de Leão XIII, lá da Rerum Novarum, ok? Que ele tinha um fascínio pelos escritos de Leão XIII, né, o Dom Sebastião Leme. Isso quando ele era bispo lá de Olinda. Bem, alguns anos se passam, né? E em 1921, Jackson de Figueiredo, que era um intelectual católico, ok? Ele materializa essa vontade do Sebastião Leme e cria uma revista chamada A Ordem para poder divulgar artigos de cristãos, de intelectuais cristãos, contra o comunismo, né, contra o positivismo, né, contra o tenentismo, ok, que vai surgir, né, durante a década de 20. Enfim, e exortando a população a voltar para a Igreja Católica, né? E principalmente também catolizar os deputados, os senadores, os governadores, a classe política, ok? Porque de cara eles já viram que a única forma de haver alguma mudança, né, para o bem da igreja seria catolizando também os políticos, né, que teriam autoridade e poder para fazer algumas mudanças, né? E aí o que acontece? A Mônica Pimenta Veloso, né, ela vem falar que é uma historiadora que trabalha essa época, né? E ela fala que a vontade dos escritores, dos editores da ordem, né? Dos seguidores de Dom Sebastião Leme, seria sanear os saneadores, né?
ou seja, limpar, expurgar todo o mal, quer seja comunista, quer seja tenentista, da cabeça dos políticos da época, porque eles seriam os saneadores, né, da população no geral. Então, eu gosto muito dessa frase, sanear os saneadores, né? E então surge a partir daí o movimento de recatolização da sociedade brasileira, a partir dessa carta de Dom Sebastião Leme. A partir daí, a Igreja toma como maior inimiga o comunismo. A Igreja Católica no Brasil toma o comunismo, as esquerdas, né, como a maior inimiga. E tudo que estiver à esquerda dela é comunista. Tá? Nem parece que a gente nunca passou por isso, né? Parece uma coisa tão distante, né, que a gente nunca viveu. Enfim. Bem, um ano depois, 1921, é a criação da Ordem. Em 1922, é um ano muito importante para a história do Brasil, né, porque nesse período cria-se também o Centro Dom Vital, ok? Que é um centro em que, para unir, né, nacionalmente, com a sede aqui no Rio de Janeiro, mas nacionalmente, os intelectuais católicos, eles agregam a editoração da Ordem, tá, da revista Ordem, e o Jackson de Figueiredo, ele se torna o primeiro presidente, né, do Centro Dom Vital, junto com o secretário, que é o poeta, né, Tristão de Ataíde, né, que é o pseudônimo de Alceu Amoroso Lima, né, que foi um poeta aí da literatura brasileira que era muito fundamentalista. A gente chama de, dentro do conservadorismo católico, de ultramontano, né. É tão interessante que esse Alceu Amoroso Lima, ele diz numa carta que ele foi catequizado através de cartas pelo Jackson de Figueiredo, para vocês verem como que as palavras tinham poder, né? As palavras desses intelectuais tinham tal poder que, através de correspondências, o Alceu Moroso Lima, ele diz que foi catequizado pelo Jackson de Figueiredo. O Jackson acaba morrendo em 1928, ele morre, e aí em 29 quem assume a direção da Ordem e do Centro Dom Vital é o Alceu Moroso Lima, né? O fiel companheiro e braço direito de Jackson de Figueiredo, com a anuência do bispo do Rio, né? Quem é o bispo do Rio nesse período? Dom Sebastião Leme. Lembrando que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. A influência dele com relação à política, né, que começa lá em 1916, ela se dá de tal forma e é tão importante para a carreira eclesiástica dele que ele se torna bispo da principal cidade do Brasil, em 1921, 22. Ele se torna bispo da cidade do Rio de Janeiro, né, arcebispo, e mais tarde vai virar cardeal, né, posto mais alto abaixo de Papa, né, Cardeal Leme. Enfim, então a gente está vendo que, de certa forma, está tendo algum êxito, né? Essa batalha ideológica está tendo algum êxito, né? Em 22 também, além da criação do Centro Dom Vital, no mesmo ano é fundado o Partido Comunista Brasileiro, né, o PCB, nesse ano. Então, olha só, duas frentes, ok? Dois grupos são criados, inimigos mortais, que já nascem inimigos mortais. O Centro Dom Vital, que não necessariamente é um partido político, não é, tá? E o Partido Comunista Brasileiro, né? O Centro Dom Vital já nasce atacando o PCB, né? Não é difícil imaginar os motivos, né? Obviamente. Enfim. E durante a década de 20 fica esse embate todo, né? Na década de 30, né, no Brasil, mais precisamente em 1932, é criado a AIB, né, que é a Associação Integralista Brasileira, né, que é o nosso fascismo tupiniquim, né, para a gente resumir de forma bem, a grosso modo é isso. Eles se inspiram no corporativismo, né, nas ideias fascistas que estão em voga na Europa nesse período, através de Plínio Salgado, né, que é o líder dos integralistas. Os integralistas, eles são fascistas, tá? Aqui no Brasil. A igreja,
a Igreja Católica, ela não necessariamente ela toma um partido oficial, tá? Ela não toma uma posição oficial com relação a apoiar ou não o integralismo. No entanto, 90% dos membros, né, integralistas se diziam pelo menos católicos, ok? Então, a Igreja Católica, de certa forma, sim, tinha influência, até porque eles tinham um inimigo em comum, o comunismo, né? E principalmente a figura materializada do comunismo no Brasil, que era o PCB, né? O Partido Comunista Brasileiro. Aí, ainda na década de 30, alguns anos depois, em 1935, há o primeiro evento, tá, que vai materializar a partir daí a luta, o engajamento do Estado contra o comunismo de forma prática. Né? Em 1935, em novembro, né, se não me engano, de 35, acontecem as revoltas, os levantes da ANL, né, a Aliança Renovadora, a Aliança Nacional Libertadora, né, que buscava combater, né, o regime de Getúlio, né, Getúlio Vargas, aquelas práticas políticas que Getúlio vinha trabalhando, né. A ANL, ela possuía também, entre seus membros, tenentes, né, do movimento tenentista. As esquerdas também faziam parte, né. Quem liderava era o Luiz Carlos Prestes, que até então não era ainda comunista, né, nessa década, ainda não era, pelo menos não era uma liderança comunista, né. E a Marli Viana, ela trabalha com essa hipótese, né, que é uma historiadora, ela fala sobre isso, ela diz, bem, a ANL, ela era tida, principalmente pelos católicos, como uma organização comunista. Mas, na verdade, essa era apenas uma forma que os católicos, né, desse movimento, né, anticomunista, criaram para materializar um inimigo. Né? Então, a ANL, que era um grupo que estava crescendo em importância no Brasil nesse período, politicamente falando, e vamos criar um inimigo. Então, a ANL, todo mundo é comunista. Católico nenhum não pode ser bom católico e, ao mesmo tempo, membro da ANL, ou ter simpatia pelos membros da ANL, enfim. Então, é importante que a gente frise isso, né? Que durante essa década de 30 foi uma década muito turbulenta. Para a historiografia, né, a gente trabalha com essa nomenclatura, mas foi uma nomenclatura que o governo, né, e os anticomunistas criaram, que foi a intentona comunista, né, que foi esses levantes de 35. É justamente uma forma de diminuir a importância desses levantes, né, que perderam. Foi uma tentativa fracassada, né, de dominar. Foram 4 dias de revolta, né, tentativa de dominar os quartéis, dos principais quartéis no Brasil, no Rio, em Recife, né, em Fortaleza, mas não deu muito certo, né, foram debelados pelas tropas oficiais. A partir daí, Getúlio Vargas, né, ele tem uma importância fundamental para a recatolização, porque apesar dele não ser um católico praticante, né, ele era um pouco avesso, né, ele era um pouco anticlerical, mas ele percebeu que se ele se aliasse à Igreja Católica, ele conseguiria, pelo menos, ter o apoio dela, né, para evitar revoltas, manifestações contra ele. Então, ter o apoio da maior parte da população, querendo ou não, a igreja tem um papel fundamental e influenciadora. Né? Vocês aí que gostam de ser influencer e youtubers, vocês não estão com nada. A Igreja Católica é a maior influenciadora de corações aí nesse período, tá? E aí o que acontece? Getúlio, então, se alia, né, à igreja, e a igreja começa, tá vendo aí, ó, eles tentaram um levante contra o governo, tá vendo como é que os comunistas estão tentando dominar o Brasil? Comunista comedor de criancinhas, comunista é o bicho-papão, comunista é vermelho como o diabo, comunista é isso, comunista é aquilo, sempre tornando o comunista inimigo. Né? Nos cartazes da época, quando falava-se da intentona comunista, os jornais colocavam charges dos militares que se levantaram, né, contra o governo, esfaqueando militares que estavam dormindo, né, os militares que não tinham nada disso, para tornar o movimento como um ato covarde. Né?
Foi a prática que eles encontraram. Bem, a partir daí, né, de 35, começa a se intensificar o regime de Getúlio vai se engrossando, né, vai se fortalecendo, se tornando muito mais autoritário, até culminar em 37, né, a partir do Plano Cohen. Em 37, Getúlio dá um golpe em si mesmo, né, e assume o Estado Novo até 45, enfim. A partir daí, todo esse movimento católico, né, ainda está incentivando as políticas de Getúlio a partir daí. Bem, na mesma década de 30, um pouco antes, é criado a Liga Eleitoral Católica, em 32, que era justamente para influenciar na Constituição. Os católicos eles criam uma liga para juntar deputados constituintes, para tentar eleger deputados constituintes para poder ter influência sobre a Constituição. Então, muitas constituições começam em nome de Deus, graças a Deus, justamente por conta dos deputados católicos, ok? A partir daí, né, a gente já sabe, né, os motivos que nos levam a tudo isso. Em 35 ainda tem a Ação Católica Brasileira, né, que o cardeal Leme cria justamente para regimentar mais pessoas ainda. Além do Centro Dom Vital, que era mais para intelectuais, a Ação Católica Brasileira também ela junta todo tipo de leigo, né, militantes, enfim. A partir da década de 30, nós temos a década de 40, que também a igreja tem um papel fundamental. Então, durante a década de 40, está funcionando plenamente aquele discurso anticomunista da igreja através dos seus periódicos, o Santuário, a Ordem, e outros jornais também, porque a imprensa liberal também é anticomunista, apesar de não precisava nem ser católica, mas se uniram contra o comunismo, eles têm um inimigo em comum. Na década de 40, esses movimentos ainda continuam. Na década de 50, em 1952, é criada a Cruzada Brasileira Anticomunista, né, que tem como líder o Carlos Pena Boto, e eles são menos radicais, porque a cruzada, apesar do nome cruzada, né, que dá a entender violência, eles acreditam que era ideal combater o comunismo só com palavras, e não com as próprias mãos, né? Então, assim, eles através de fake news, se a gente, para usar o termo atual, para vocês só entenderem, é que eles criam muitas falácias, ok? Contra os comunistas e começam a publicar, compram regiões do jornal para poder publicar artigos, mini artigos, compravam uma folha para colocar artigos, né, de sua autoria, de forma independente. Então, a cruzada e muitas mentiras, né, acerca do comunismo passavam, porque a imprensa deixava, a imprensa também era anticomunista, né? Então, isso tudo acontece. Aí, queridos, em 62, na década de 60, a gente já está passando por um período conturbado, né, do nacional desenvolvimentismo da década de 50 para 60, e aí tem aquela batalha, né, social desenvolvimentismo, o PTB, o PSD, né, a UDN. Então, esses partidos, né, um partido mais conservador, a UDN, os dois partidos de esquerda, uma centro-esquerda, que é o PSD, e o partido PTB, que é tido quase como esquerda, né, era tido, pelo menos para os católicos da época, era tido como esquerda, eles estão nesses embates políticos aí para ver, né, o jogo de cadeiras político, né. E em 62, eu trouxe aqui para vocês, é criado um documento que vai influenciar e muito, não só o anticomunismo no Brasil, como no mundo, que é o Catecismo Anticomunista, escrito pelo bispo de Diamantina, em Minas Gerais, que é Dom Geraldo de Proença Cigal. Okay? Em 62 ele escreve esse catecismo. O que é um catecismo? Né? Perguntas e respostas, né, sobre o anticomunismo. Por que um católico não deve ser comunista? Né? Eu trouxe aqui algumas falas dele, só para vocês verem. Isso aqui é uma fonte. Né? Ele diz aqui, por que a religião é inimiga do comunismo? Né, no artigo 11, ele diz: a verdadeira religião, que é a religião católica, é inimiga mortal do comunismo, porque ensina exatamente o contrário do que ela ensina, e inspira os fiéis a preferirem a morte às doutrinas e o regime comunista. Então, isso daqui, esse artigo sozinho,
ele já explica, por exemplo, a necropolítica que a gente está vendo atualmente, né? Em que o presidente da República, por exemplo, toma as dores, né, anticomunistas, as dores do conservadorismo, imbuído desse conservadorismo, ele prefere que as pessoas morram do que volte um partido de ideologia de esquerda ao poder, por exemplo, né? E só para finalizar, né, que a gente já está passando aí do tempo, eu gostaria de colocar aqui o último artigo 102 do anticomunismo, do catecismo anticomunista, que ele diz assim: a justiça social manda que todos sejam iguais em fortuna e posição social. É a pergunta. Aí olha o que o bispo diz. Não. Que todos os indivíduos e famílias fossem iguais seria uma injustiça social, porque importaria na destruição da liberdade, da iniciativa privada e do direito dos filhos a herdar dos pais. Aí ele diz assim, ó, a boa sociedade... Olha só, essa frase aqui é emblemática. Ele diz assim, a boa sociedade católica e humana é desigual e hierarquizada. Ou seja, para uma sociedade ser boa, ela precisa ser desigual e hierarquizada. Aí você pode me perguntar assim, mas a igreja rechaçou isso. Não, queridos. Esse catecismo aqui, ele foi traduzido em várias línguas, foi utilizado por vários bispos no mundo inteiro, inclusive na década de 60, em 62 mesmo, no ano que esse livro foi escrito, começou o Concílio Vaticano II. E esse bispo aqui, o Dom Geraldo de Proença Sigal, ele foi até o Vaticano influenciar outros bispos a criar documentos e oficializar a posição anticomunista da igreja. Na época, né, o concílio foi, só para eu terminar mesmo, só para a gente trabalhar com essa curiosidade, em 62 começa o concílio, que é convocado pelo João 23, só que ele morre durante o concílio vai até 65. E aí, em 1965, termina o concílio com Paulo VI. Né? Paulo VI, já é o novo Papa, ele termina o concílio, ele fecha os trabalhos do concílio, né, que foi feito, o Concílio Vaticano II, para fazer uma renovação na igreja, para modernizar a igreja. Né? E o Dom Geraldo, ele fez um abaixo-assinado em que 400 bispos assinaram, tá? Para pedir que a igreja criasse um documento contra o comunismo. Paulo VI respondeu dizendo que ia pensar e ia pedir a inspiração do Espírito Santo. Enfim, termina o concílio e um documento ele é feito, né? No entanto, a posição anticomunista da igreja ela vem numa nota de rodapé no documento, ao final do documento. E Dom Geraldo fica muito fulo da vida, né, para não xingar, até porque ele é um bispo, né? E ele diz que um chapéu, quando está no bolso, não serve para nada, ele tem que estar na cabeça, né, para dizer, ou seja, colocar nota de rodapé do posicionamento da igreja não é nada, porque ninguém lê. Né? O ideal seria colocar à vista, né, para que todo mundo vê se tornasse um documento. Nessa mesma época, mais um pouco à frente, né, na década de 70, na América Latina, surge a teologia da libertação, que é uma nova interpretação que a igreja, que alguns religiosos têm, né, por conta das desigualdades que a América Latina possui, né, desde todo o início de sua história. E muitos padres, né, principalmente franciscanos, né, alguns jesuítas também, mas principalmente franciscanos, né, que estão mais voltados aos pobres, né, está mais no dia a dia, em contato com a população no geral, mais pobre, começam a reinterpretar algumas doutrinas da igreja, né? E a teologia da libertação, ela é criticada pela Igreja Católica, ela é condenada pela Congregação para a Doutrina da Fé, que é o nome atual da Inquisição, tá? A Inquisição da Idade Média, ela muda de nome, né? Ela se torna prefeitura, né? Congregação para a Doutrina da Fé. E durante a década de 70, né, 80, quem era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, no período que a Teologia da Libertação surge, foi o cardeal Ratzinger, né? Ratzinger, que é o Bento XVI, né? Que se torna futuramente, em 2005, o Papa Bento XVI. Ele condena a teologia da libertação, ele diz, né, que a teologia da libertação coloca, né? Ele não, mas outros
outros teólogos, né? Principalmente o irmão do Leonardo Boff, que é o maior... Leonardo Boff é o maior representante da teologia da libertação no Brasil, nos seus escritos, né? E o irmão de Leonardo Boff, o Clodovis Boff, ele é também teólogo, também frade, né? Os dois se tornaram sacerdotes, só que um permaneceu no seio da Igreja Católica, com a tradição, né? Seguindo a autoridade, né? Obedecendo, e o outro não, o outro buscou novas interpretações. O Clodovis, né, em 2007, ele escreve um livro, né, que ele fala sobre a teologia da libertação. Ele diz que o erro da teologia da libertação é colocar o pobre acima de Deus. Aí gera sempre aquela polêmica que a igreja apoia, bate palma para o Clodovis Boff, ainda mais que é irmão, né? Briga. Um ano depois, em resposta, em 2008, o Leonardo Boff ele escreve uma resposta ao próprio irmão, e ele diz que em Mateus, né, no capítulo, se não me engano, capítulo 25 de Mateus, que ele fala que Jesus fala que se fizer o bem a um pobre, estará fazendo por mim, né? Estará fazendo bem para mim. Aí ele diz, ora, me admira muito um religioso não saber disso, né? Que o próprio Jesus ensinou que você tem que fazer o bem ao pobre. Se você estiver fazendo bem ao pobre, você estará fazendo a ele mesmo, né? Ao próprio Cristo. Então, assim, isso tudo, né, para dizer que a Igreja Católica ela tem um papel até hoje ainda anticomunista, extremamente conservadora, ok? A Igreja ela não necessariamente ela apoia o capitalismo ou apoia o socialismo, ela possui uma terceira via, que é pouco estudada e poucas pessoas sabem, que foi fundamentada lá na década de 10, ok, em 1916, por Hilaire Belloc, que é um francês, seguindo a doutrina, né, de Leão XIII, imbuído pelaquela vontade de fazer mudança laica na igreja através dos leigos, o Belloc, né, Hilaire Belloc, ele escreve a Sociedade Servil, em que ele fala sobre a possibilidade de uma terceira via em que a igreja seria patrocinadora, né, que é o distributismo, tá, que é uma teoria política que diz que a igreja ela condena as desigualdades do capitalismo e a extrema igualdade do comunismo, ok? Porque eles dizem que nem tanto ao mar, nem tanta terra. A igreja não aceita a concentração de propriedades na mão de poucos, que o capitalismo é característica do capitalismo, e nem a concentração das propriedades na mão do Estado, que é a característica do comunismo, né? A característica do comunismo. Então, a igreja ela crê que deve haver uma distribuição de forma igualitária, né, dos bens, mas ela defende piamente a propriedade privada. Então, o distributismo, para quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, é só pesquisar, vocês vão ver, né, tem o urbanismo integral, né, enfim, de uma escola filosófica francesa, em que muitos autores europeus, né, influenciaram esses intelectuais católicos brasileiros, né, o Jacques de Figueiredo, né, o Jackson de Figueiredo, ele tinha como livro de cabeceira os livros de Chesterton, né, que é um escritor britânico, que era romântico, não no sentido da palavra de romance, mas daquela doutrina que acreditava que a Idade Média era a melhor de todos os períodos, por conta do teocentrismo. Então, Chesterton, que muitos católicos leem até hoje, né, uma leitura de cabeceira, ele acreditava que a modernidade era um mal para a humanidade e que o exemplo, né, deveria ser a Idade Média, em que a Igreja Católica dominava e haveria domínio da teologia frente a todas as outras ciências. E até hoje há muitos católicos que leem, ok? No livro Ortodoxia, né, do Chesterton, ele fala bem sobre isso. Enfim, pessoal, é isso, né? A gente agora abre para perguntas, se tiver. Se alguém quiser, se a Lê tiver alguma pergunta aí.
Então, assim, eu gosto muito de ouvir essa sua pesquisa, né? Porque a gente fala muito ultimamente, então, a gente tem ouvido tanto, né, esse discurso de que os comunistas estão invadindo o Brasil e que vão destruir o Brasil. E o anticomunismo ressurgiu, né? E é muito interessante a gente pensar que um debate que aconteceu nos anos, final do século XIX, anos 10, anos 20, se seguiu, né, os anos 70, 80, praticamente todo o século XX, e a gente se depara no século XXI com esse resgate, né, desse discurso, né, anticomunista. E aí me vem a seguinte questão, porque lutar por direitos sociais, e aí o catecismo ele é uma fonte interessante para estudos, né, muito importante, inclusive, é a gente pensar que lutar por igualdade de direitos, assistência social, bem-estar social, ainda seja visto como uma vontade desses ferrenhos comunistas, cruéis, comedores de criancinha, e não como um direito básico, né, das sociedades, sobretudo uma assistência que precisa ser dada aos mais pobres, já que a gente vive numa sociedade capitalista, numa sociedade de consumo, né, que mantém aí ado, cada qual no seu quadrado. E pensar nessa questão do anticomunismo hoje, para mim, é muito assustador. Bom, antes de eu chegar na pergunta, Alan, deixa eu só agradecer a participação dos nossos seguidores hoje, né? A gente teve a Tatiane Leal, a Sônia, o Sidney Maia, a Ana, né? A Ana Beatriz Alves, que está assistindo, o professor Gil Souza também, que está com a gente. Então, assim, o André Cler, né? É bacana ver o pessoal interagindo aqui com a gente, assistindo a nossa live. Fico muito agradecida pela presença de todos. Bom, mas em relação à minha colocação, é, para o pessoal da esquerda, e aí eu gostaria só que você fizesse uma pequena reflexão para a gente amarrar. Muita gente tem ouvido, né? Ah, porque Jesus é comunista, né? Jesus partilhou o pão, Jesus dividiu, e o Jesus é comunista. Eu acho que é interessante a gente pensar que o conceito de comunismo não existia, né, no século I, né, da era cristã. E aí eu queria que você só comentasse com a gente, por todas as suas pesquisas, eu sei que além de você ser um pesquisador das ciências políticas, né, das direitas e católicas, sobretudo, eu sei também que você é um religioso, né? E eu acho que uma coisa que me deixa muito feliz é você nunca misturar a questão da sua fé, né, do fato de você ser um homem religioso, com as questões da sua produção científica e acadêmica. E isso eu fico bem feliz, né, dessa separação, né? Porque há a racionalidade na produção da pesquisa. A minha questão é a seguinte, Alain, o que você tem observado no decorrer de todas essas suas pesquisas e que você possa fazer, de repente, um contraponto rápido no tempo que nos resta em relação à retomada desses discursos anticomunistas no Brasil, sobretudo ali no efervescer do processo político do ano de 2018. Você consegue traçar para a gente um panorama dessa retomada desse discurso anticomunista? Sim, sim. É excelente questão, né? Eu acho que ela é, ela é muito importante, né? Porque ela chama atenção para aquilo que todos nós que estamos assistindo agora testemunhamos, né? Porque foi logo ali atrás, né? Alguns anos atrás. E as minhas pesquisas, elas abrem para mim uma janela para que eu possa enxergar essa paisagem com um pouco, uma perspectiva um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais avançada, né? Justamente porque quando eu começo a ler Chesterton, aí eu vejo o quanto ele dá importância para o conservadorismo, quanto que ele dá importância para a ortodoxia religiosa, né? Que é justamente
vincular-se obedientemente à doutrina religião católica, né? Não é qualquer catolicismo, tem que ser o catolicismo romano, ok? Porque há catolicismo ortodoxo, enfim. Mas o catolicismo romano, a Igreja de Roma, né? Na figura do Papa. Ao mesmo tempo, eu vejo jovens da minha idade, um pouco mais velhos, um pouco mais novos, lendo e não fazendo o contraponto disso, né? Tomando como uma jihá mesmo, uma guerra santa, né? Hoje, no século XXI, tomando as dores desses intelectuais que nem eles conhecem, desses intelectuais católicos do século XX, né, e XIX, que nem eles conheceram, que nem eles, Jacques Maritain, Jackson Figueiredo, Alceu Amoroso Lima, enfim, intelectuais que estavam imbuídos, né, de uma missão que era a recatolização. Na década de 60, por exemplo, quando acontece o regime militar, né, inicia-se a ditadura civil-militar, muitos intelectuais que faziam parte do Centro Dom Vital, da Associação Católica Brasileira, eles saem porque eles acreditam que o mal já foi vencido, que o comunismo foi vencido na década de 60, né? E alguns são até contrários à truculência do próprio regime, que eles apoiaram, né, na marcha com a família, a marcha de Deus pela família e pela liberdade, enfim. Eles apoiaram, eles chamaram, conclamaram a população e o fizeram. E quando o regime começa, eles percebem, opa, vencemos o comunismo agora não tem vez, todo comunista agora vai para o pau de arara, vai morrer, vai sumir, vai desaparecer, acabou o comunismo no Brasil. Então eles se sentem na vontade de, bem, agora a gente não precisa mais dessa mobilização toda, né? E aí a gente viu que depois do processo de redemocratização, a própria Igreja Católica teve papel fundamental, né? Os movimentos da teologia da libertação ajudaram a fundamentar, por exemplo, e a fundar o próprio PT, né, um partido dos trabalhadores, né, alguns membros religiosos, né, a figura do, enfim, do Frei Beto, né, e outros, e o próprio Leonardo Boff, né. Esses caras estão escrevendo, como eu disse, por exemplo, 2007 e 2008 ainda está tendo embate entre os dois irmãos, né? Ou seja, ainda está tendo uma briga ferrenha. Quando o PT assume o poder, a Igreja Católica, né, a administração, a gerência da Igreja Católica, que é a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela busca sempre a neutralidade, ok? Por questões estratégicas mesmo. Né? O Vaticano, ele tem uma hierarquia sobre todas as prelazias, sobre todas as conferências mundiais, no entanto, cada país eles dão a sua autonomia, porque cada país é cada país, né? Cada país tem as suas especificidades, seus problemas, e a igreja em cada país tem as suas dificuldades, né? Os seus prós e seus contras, né? Os obstáculos para a prática cristã, cada país, né? Então, assim, essa capilaridade que a Igreja Católica possui e, ao mesmo tempo, essa como eu posso dizer, eu acho que esse amornamento, né? Eu acho que a Igreja começou a se tornar morna com relação a esses embates políticos em certo período, principalmente no período de redemocratização, porque foi um período em que todos lutavam pela volta da democracia. Então não havia espaço de protagonismo para o anticomunismo nesse período, né? No entanto, com o fim dos governos PT, né, o governo Dilma principalmente, por conta dos escândalos, né, que surgiram, a própria misoginia, eu acho que isso daí é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Eu sempre vejo muitas discussões falando sobre o papel da Dilma, que ela era isso, aquilo, mas no fundo, em primeiro lugar, não gostavam dela por ela ser mulher. A primeira mulher presidente do Brasil, começa por aí. A igreja é extremamente sexista, tá? Aí pode vir, alguns católicos virem dizer, mas a gente não é sexista nada, a gente dá uma figura, importância muito grande a Maria, né? A gente dá uma importância muito grande às santas da igreja,
as santas também conseguiram a santidade, enfim. Maria, né, essa ideia de mãe da igreja, ela surge no Concílio Vaticano II, justamente em contraposição ao comunismo, porque em 1917, em 13 de maio de 1917, acontece a aparição de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, em que ela fala que o comunismo teria que se daria na Rússia, e a guerra ideológica só acabaria no futuro quando um papa, ela não diz qual, mas um papa consagraria a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, né, uma figura sagrada. Então, no Concílio Vaticano II, Dom Geraldo de Proença Sigal, que era criador lá do Catecismo Anticomunista, ele pede para que o Papa torne dê esse título a Maria, né, pelo menos nos documentos, né, de Theotokos. Já era uma festa, uma celebração que a igreja tinha, no entanto, ela pelo menos ela é endossada no Concílio Vaticano II para rememorar, tá vendo? Nossa Senhora vai ser aquela que aquebrantará todo o mal do comunismo no mundo. Então, a gente precisa consolidar. Então, isso tudo para dizer que, a partir do fim do governo PT, que é dito comunista, né, porque as direitas, o central, os liberais, principalmente, para assumirem o poder, eles tiveram que criar o inimigo, né? O inimigo tem que ser o PT, né? Os erros do PT têm que ser sempre super valorizados, né? Super valorizados, insuflados, para poder criar essa imaginação social em que o PT jamais possa voltar ao poder, né? E acho difícil que o PT volte ao poder enquanto existirem pessoas que leiam o Catecismo Anticomunista, que leiam Chesterton, que leiam Jackson Figueiredo, que leiam Alceu Moroso Lima, que leiam a Rerum Novarum, que leiam a Divina Redentores, que leiam a Quadragésimo Ano. Ou seja, a gente está falando de um país extremamente católico, em que o Centro Dom Vital existe até hoje, funciona, tá? Ele cria sempre cursos e mais cursos de doutrinação anticomunista, ok? Para qualquer um que quiser pagar, né? Fica lá na Rua Araújo, Porto Alegre, no centro do Rio, né? A sede até hoje, a sede nacional ainda é lá. E, assim, tem uma biblioteca fantástica, muito bonita e tal, mas totalmente parcial, né? Totalmente parcial. Até porque eles não têm essa obediência de, vamos discutir aqui de tudo, vamos criar. Não é essa. O objetivo deles é lutar contra o inimigo, o comunismo. Né? E a partir do fim do governo PT, foi a importância que eles tiveram bem, o PT ele teve uma prática, né, política de trazer, pelo menos a tentativa de diminuir as desigualdades. Ok? Como falar isso? Como esse tipo de informação entra na cabeça de um católico, principalmente do clero, que foi forjado na teologia e na filosofia antiga, que se respalda nesses documentos da igreja que a gente discutiu hoje, né? Em que o mundo é desigual e a gente não pode fazer nada, a gente só tem que aguentar o fardo, né? Porque o trabalho é importante, até Jesus trabalhou, né, como carpinteiro, segundo a tradição da igreja. Então, é importante que todos trabalhem, não pensem em crise. Né? Então, todos esses discursos, eles estão envoltos nessa imaginação social que nasce com o anticomunismo também. Né? E atualmente, principalmente, né? Você falou de 2018, né? Por conta da eleição, acredito eu, né? Essa polarização também. Mas uma das primeiras coisas que o Temer fez foi se aliar com evangélicos, que são anticomunistas também, no rabo do foguete do anticomunismo católico. Eles estão muito mais... a ação evangélica hoje é muito maior do que o próprio católico, ok? Porque muitos desses católicos já estão idosos, ou já... A escrita desses artigos, né, são muito antigas, com linguajar muito difícil, então para o jovem é um pouco mais complicado. No entanto, nas catequeses, no crisma, né, na iniciação cristã,
é ensinado a doutrina social da Igreja, que está no livrinho amarelo SIC, né, o Catecismo da Igreja Católica, que entende que o socialismo e o comunismo são abominações, são abominados pela Igreja até hoje. E o Catecismo da Igreja Católica, o SIC, ele foi criado no final, né, do Concílio Vaticano II, mas editado futuramente pelo João Paulo II, em 92. Então, isso tudo é para dizer o seguinte: os jovens hoje, por exemplo, né, que estão mais engajados nas manifestações, né, eles têm acesso a essas informações? Sim. A essas informações, sim. Mas quem traz essas informações para eles? Né? A própria igreja, em grupos eclesiásticos, grupos de igreja, grupos de WhatsApp. Né? Então é muito mais fácil você apoiar um Bolsonaro da vida, que tem como lema a pátria, né, a liberdade, enfim, que tem ele faz aquele jogo político, né, de usar palavras-chave, que são palavras-chave da Igreja Católica também, né, justamente para poder. E ele também se diz católico, né? A imagem de Nossa Senhora de Fátima, né, e Nossa Senhora Aparecida estão lá no gabinete dele, no Planalto, né? Ele é Apesar dele católico, também. ele é protestante, ele é Ele é, judeu, ele é tudo. não, ele é tudo porque ele precisa manter o apoio, né, Pois das é. pessoas que justamente pensam como ele. E aí, Né? Alan, eu acho que é interessante quando você faz toda essa fala, porque, por exemplo, nós professores, e sobretudo nós professores de história, é, também fomos escolhidos como inimigo, né? Nós somos inimigos da educação, nós somos inimigos da formação. E é interessante a tua fala, ela traz muitas reflexões, né? Porque a gente consegue perceber que a tal doutrinação, ela não vem da escola, né? Ela não parte de nós, professores, né? Na Se verdade, a partisse, a gente gente não acaba estaria sendo, nessa merda, né? pois é, e a gente acaba sendo muito mais conteudista do que de fato trazer todas as reflexões que são necessárias à sociedade, né? E a doutrinação ela não acontece. É bacana a sua fala, porque a gente pensa assim, opa, calma aí. Então, se tem todo um conjunto de informações voltadas, né, para ensinar a esse membro, a essa pessoa que está lá na catequese, na crisma, e eu não sou religiosa, você sabe disso, a doutrinação não vem da escola, né? A doutrinação vem dos púlpitos, né? E aí é Exatamente. lógico que a gente, no caso aqui do nosso debate, é de um púlpito católico, né? E que, como você bem colocou, os protestantes pegaram lá atrás o rabo do foguete. Eu acho muito interessante essa sua colocação, já se encaminhando para o final, porque faz a gente ter uma reflexão, né? Se a gente tiver de apontar um culpado pela situação que a gente está hoje, né? Com certeza esse culpado não somos nós professores, né? Nós não Com somos os certeza. culpados por essa bagaça que a gente vive hoje. E isso é bem interessante para uma reflexão, né? Eu acho que a sua pesquisa ela traz justamente esse tipo de contribuição para a sociedade, né? Para poder informar, olha, acontecia isso, isso e isso dessa forma, né? A gente precisa refletir sobre, né? E dialogar sobre também. E é com essa fala de dialogar sobre, discutir sobre, que eu espero que a gente tenha um novo momento desse para você trazer para a gente um novo avanço da sua pesquisa. Eu quero muito agradecer a você de estar sempre aqui no canal, né, disponibilizando aí o tempo com a gente, e foi ótimo, ótimo, ótimo ter você hoje falando de forma tão didática sobre a sua pesquisa, ensinando para a gente um pouquinho esse anticomunismo católico na história do Brasil. Então, assim, quero muito te agradecer, Alan, por você ter se disposto a fazer essa live hoje no nosso projeto, né? Múltiplos Ah, Saberes. Muito obrigada. eu que Agradecer também agradeço, a né? todos que estiveram aqui com a gente também, né? Eu que agradeço a todo mundo, a você também pela oportunidade, né, por ter trazido
esse projeto tão fantástico, que é o projeto Múltiplos Saberes, né? Que logo de cara eu tomei como meu também, né? Como coautor, para que a gente pudesse nosso. colocar isso em jogo, porque realmente tem assim feito com que a gente crescesse muito, né, Ali, na nossa profissão também, como ser humano, né? Sim, com certeza. Enfim, são tantas discussões que a gente tem aqui, tantas reflexões que a gente, num dia normal, a gente não teria, né? Se não fosse pelos os palestrantes que viessem aqui, a gente não ia fazer muitas vezes, a gente não ia chegar naquelas conclusões que eles chegam, né? Ou olhar as coisas com a mesma perspectiva que eles, né? Então, isso é muito interessante. Eu agradeço a vocês, espero que tenha sido bom, né? Que vocês tenham gostado bastante, né? Enfim, é isso, né? E quarta-feira É a gente isso, tem gente. a live do professor Mário Mangabeira, não percam, tá? Quarta-feira às Isso 7 aí. horas da noite, tá bom? Vamos fazer aqui para terminar, né, Ale? Nosso jabá, né? É. O nosso jabá do nosso espaço Múltiplos Saberes, né, na Estrada do Monteiro 244, sala 213. E lá, após pandemia, né, a gente vai estar oferecendo aos interessados reforço escolar, preparatório Enem, preparatório militar, cursos livres, preparatório magistério, e vai ser um prazer enorme receber a todos. Com certeza. Muito obrigado, pessoal, por esse tempo aí disposto aqui Obrigada, conosco, gente. tá bom? Tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.